Bom dia a todos. Bom dia. Estão ouvindo bem? Muito bem. Um ótimo dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui neste grupo pela primeira vez. Eu tive a oportunidade de estar aqui em Newark algumas vezes, mas ainda não tive a alegria de estar aqui neste grupo. E nesta manhã nós vamos conversar a respeito de cura e autocura, que é o tema da saúde e do adoecimento dentro da visão médica espírita. Eu sou médico, trabalho na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, então esse tema tem sido objeto de estudo nosso nos últimos 20 anos. E é algo que, à luz da doutrina espírita, se expande muito intensamente, nos fazendo compreender a expressão do espírito na matéria de uma forma muito profunda. Então esperamos que nós possamos, com este seminário, trazer algumas ideias gerais a respeito dessa conexão entre espírito e matéria e os caminhos para construção ou para a conquista da saúde integral, a saúde do corpo e a saúde da alma. A saúde é um termo que nós frequentemente falamos, mas compreendemos pouco, porque saúde é algo muito subjetivo. O que é que cada um de nós deseja ou quer quando busca saúde? Para alguns, ou talvez para a maioria, a saúde é um corpo ausente de doenças. Um corpo sem enfermidade, um corpo sem nenhum sinal ou sem nenhum sintoma. Para outros representa alegria, felicidade, para outros significa euforia, estado de superexcitação, do humor. O que é que a saúde significa para cada um de nós? Há pessoas que fazem dieta para ter saúde. E o que essas pessoas estão buscando quando fazem dieta? Dieta significa um corpo funcionando harmonicamente ou significa um corpo belo esteticamente? O que é então o conceito de saúde que cada um de nós traz varia de pessoa para pessoa, de tempo para tempo. Então nós utilizamos uma definição que é apresentada pela Organização Mundial de Saúde e foi definida no período pós-guerra, em 1946. Pleno momento de reconstrução, da humanidade. E essa definição diz que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Vejam que amplidão que nos traz esta definição. Não somente um corpo ausente de doenças, mas um bem-estar físico, psíquico e social. Ora, esta definição, apesar de já ter aí mais de 60 anos, ainda é algo muito desafiadora para todos nós. Porque nós, profissionais de saúde, somos treinados para abordar aquilo que está adulterado, modificado, equivocado no organismo. Somos treinados para observar e reconhecer a patologia e, a partir disso, tratar aquilo que está patológico no organismo. E isso é apenas um dos elementos que compõem a saúde. Então, o que nós vimos nas últimas décadas foi uma fragmentação progressiva da saúde. Cada vez mais o ser humano foi fatiado em pedaços e a abordagem destes pedaços passou a ser a prática corrente das especialidades médicas. E eu, durante 6 anos e meio, fui médico de família e comunidade. E como um médico generalista, eu atendia várias áreas, a área de psiquiatria, pediatria, saúde pública, clínica geral de adultos e mais uma que eu esqueci, de tanto tempo que tem. Então, essas 4 áreas eram uma atenção básica de saúde. E depois de você fazer a atenção básica de saúde, se você precisasse de um especialista, podia encaminhar para uma especialidade qualquer. Naquela época, se eu precisasse, por exemplo, de um ortopedista,
a lista no Brasil disponível era assim: ortopedia barra coluna, ortopedia barra ombro, ortopedia barra joelho. Significando que existiam profissionais especialistas no ombro, na coluna, no joelho. O que acontecia se por acaso, por um erro de marcação ou um erro nosso de encaminhamento, o paciente com problema de joelho fosse parar no ortopedista da coluna? Ele voltava para trás sem atendimento, porque ele levou a parte errada para consultar. Porque a atenção que era dada era para a parte e não para o todo. Era para o órgão enfermo e não para o indivíduo. Então isso são as super especialidades. Significam as especialidades dentro das especialidades. E estas super especialidades, embora tragam, claro, uma conquista, que é o conhecimento aprofundado de uma parte, elas trazem uma grande perda, que é a perda da noção do sujeito integral ou da abordagem integral do indivíduo. Então, hoje na medicina nós vemos um movimento de retorno que se chama medicina da pessoa. A medicina da pessoa, ela é um paradigma, ela não é uma especialidade. Ela é uma forma de se abordar a saúde. E a medicina da pessoa coloca o foco no indivíduo total e não apenas naquilo que está patológico, alterado ou modificado no seu corpo. Então a medicina da pessoa vai levar em consideração tudo o que é do indivíduo. A sua vida, a sua história, a sua sociedade, o seu ponto de vista, as suas crenças, a sua interpretação, a sua capacidade física, cognitiva, social, afetiva e tudo aquilo que é necessário para que se construa um cuidado em saúde, ou seja, para que o indivíduo seja empoderado para se tornar cada vez mais senhor de si mesmo e não um indivíduo que apenas transfere o seu poder para outro, porque é isso que os pacientes fazem. Quando o profissional se coloca como um Deus que tem o conhecimento e tem o poder capaz de curar, o paciente se infantiliza e transfere para aquele profissional toda aquela figura de pai, aquela figura parental que ele deseja encontrar. Só que ao fazer isso, ele se coloca como uma criança. E uma criança não tem responsabilidade. Uma criança apenas transfere a sua responsabilidade para que outro faça por ela e que outro cuide dela. Então, o paciente espera que o profissional faça bem por ele. Se fizer bem, é Deus no céu e o profissional na terra. E se não fizer? Coitado desse profissional, né? Que vai ser Deus no céu e o diabo profissional na terra. Ora, a maioria dos pacientes que procura os consultórios médicos ou mesmo as casas espíritas para tratamento, a maioria destes pacientes não procura cura. Quer somente anestesia. Quer somente se ver livre do sinal e do sintoma. Quer só se ver livre daquilo que não fazia bem. E claro, se ver livre do que não faz bem é parte do processo de cura. Todos nós devemos buscar um processo de alívio do sofrimento, de alívio da dor que trazemos dentro de nós, quaisquer que sejam elas. No entanto, apenas olhar para essas dores não significa entrar dentro de um processo de cura. A anestesia ou o alívio da dor é apenas um dos primeiros processos dentro do processo de cura. Então, se nós somarmos essas duas questões, nós vemos uma atenção fragmentada à saúde. Profissionais sendo formados para abordar o órgão e a parte, com pacientes buscando transferir a sua responsabilidade para o profissional em uma atitude de infantilização, e então nós temos fome com a vontade de comer. Nessa situação ninguém é culpado e todos são culpados, não é? Não significa que nenhum dos lados está promovendo isto sozinho, é uma relação, e como uma relação, isso
naturalmente envolve responsabilidades de todos, de profissionais e de pacientes. Então, o que nós precisamos pensar nesse aspecto? Nós precisamos pensar mais profundamente a respeito da responsabilização no processo de cura, daquela parte que compete a cada um de nós. Porque procurar um profissional que seja tecnicamente competente e eticamente adequado, isso é obrigação do profissional, não é? Isso diz respeito ao profissional e diz respeito também a cada um de nós ter a informação e o acesso adequado para chegar até um profissional dessa natureza. No entanto, o que compete pessoalmente a cada pessoa é pensar qual é a sua responsabilização no processo de cura. E quando nós falamos de responsabilização, geralmente as pessoas vêm com a palavra culpa na cabeça. Significa, é minha culpa isso que eu vivo. Não, quando nós falamos de responsabilização, nós não estamos querendo dizer culpa nesse sentido pesado. Estamos querendo dizer poder, empoderamento. Quando dizemos responsabilização, significa, assim como eu sou capaz de construir, eu sou capaz de modificar. E sou capaz de modificar a partir de uma tomada de consciência, de uma mudança de conduta, de uma ampliação de percepção a respeito de mim mesmo e da vida. Nunca com briga, nunca com crueldade, nunca com autopunição. A culpa que vem na forma da imposição dolorosa não promove transformação nenhuma. Renovação íntima não se faz com culpabilização. Renovação íntima se faz com responsabilização. É diferente. Culpabilização é aquilo que você leva o outro a ficar para baixo, sentindo-se menos e pior, porque ele é responsável por algo sem que conheça a saída daquilo. Isso é culpabilização. O outro fica arrastando-se no chão porque se sente culpado dentro de uma culpa que não movimenta para nada transformador. Responsabilização é quando você diz para a pessoa, está no seu poder modificar isso. Você pode até não saber, mas a partir do momento que você assume para você que você não é vítima, que você é construção da sua própria história, que você escolheu o caminho que te trouxe até aqui e que a partir de uma tomada de consciência você pode escolher diferente, então essa pessoa levanta a cabeça e fala assim, bora aprender isso. Deixa eu ver como é que faz isso. Não sei ainda como é que faz não, mas vamos lá. Sou eu? Pessoa responsável por mim? Ótimo. Eu tenho esse poder? Tenho. Ainda não conheço ele não, ainda não acredito nele não, mas se você está me dizendo e eu sinto força no que você está dizendo, vamos embora que eu quero seguir esse caminho. Isso é responsabilização. É muito diferente de culpabilização. Então, sem assumir responsabilização, nenhum de nós caminha para a saúde, esta saúde mais profunda. Porque quando nós analisamos a saúde do ponto de vista espiritual, então as definições ficam ainda mais dilatadas. Dentro do paradigma espírita, nós temos várias definições para a saúde. Emmanuel nos deu uma bela definição no livro O Consolador, na questão de número 95. E nesta questão, ele vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que interessante. Perfeita harmonia da alma. O que é alma? O espírito encarnado. O espírito encarnado. O que é o espírito? Eu sou eu. E o que você é? Eu? É? Regina. Espírito Regina. Não é. Alma Regina? Não, senhora. Aí eu não sei. Energia. Não fui nessa aula. Você vai ter lá agora. Você não é Regina, você está Regina. Eu estou... tem razão. Essa eu fui, eu esqueci. É que eu estava Exatamente. conversando na hora. Ai, que Regina pode falar, é o ego. gente. Regina é a personalidade. Não é a essência. O espírito é a essência. Então, o que é o espírito essência? Como que nós definimos o espírito? Corpo fluídico não. Corpo fluídico é a matéria que ele se utiliza. Inteligência fluido inteligente.
energia inteligente, alguma coisa inteligente. Alguma coisa inteligente. Tá lá, tá no caminho. É que eu falo muito, e não dá tempo de pegar todas as explicações, entendeu? É isso. Você sabe, Regina, que falar muito é uma boa forma da gente fugir da gente mesmo? Eu sei, o que eu faço? Nem eu me alcanço, pra tu ter uma ideia que é uma coisa ruim. É porque sem silêncio interior não tem autoconhecimento. Exatamente. Enquanto a gente fala, a gente não contacta mais profundamente o sentimento. E sim, tem alguns momentos que falar é muito terapêutico, porque são momentos em que nós fazemos a catarse, em que nós elaboramos, em que nós colocamos para fora aquilo que nós somos, não é? Mas só uma coisa, pergunta a minha terapeuta sabe, quando eu fico quieta, o que ela passa. Também tem os dois extremos. Então aí eu falo. Tanto quando a gente fala, quanto quando a gente guarda, nós entramos no processo. Então, onde é que está o equilíbrio? No meio, né? Em saber balancear os processos. E não é interessante que o Evangelho ensina a gente isso? O Evangelho diz assim: seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que ele está querendo dizer? Quando for hora do sim, é sim. Quando for hora do não, é não. Isso é uma simbologia muito rica. Porque quer dizer assim, tem uma hora que é uma hora de algo, tem outra hora que é a hora de outra coisa, não é? E esse meio do caminho aí é que é o equilíbrio que nós todos buscamos. Então, o que é o Espírito? Como ela disse, é inteligência. No livro dos Espíritos, questão número 23, está definido assim: o Espírito é o princípio inteligente do universo, derivado da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é a inteligência suprema? Deus. Então, o que é o Espírito? O que eu falei? Se o Espírito é uma inteligência, se o Espírito é uma inteligência derivada da inteligência suprema, que é o Espírito? Deus. Filho de Deus. Então essas concepções, elas precisam estar na ponta da língua, porque elas precisam estar profundamente sentidas no nosso coração. É muito importante que nós saibamos algo muito significativo a respeito do Espiritismo. O Espiritismo que transforma não é aquele que nos leva a decorar as coisas, é aquele que nos leva a sentir as coisas. Então nós podemos não saber qual é a definição de espírito, por exemplo, em termos teóricos, mas nós precisamos ter a convicção de que o espírito é um filho de Deus. E essa convicção, ela é afetiva. Essa convicção, ela é experimental. Ela é algo que acontece dentro da gente enquanto nós nos permitimos viver e sentir a vida. Então um movimento acontece. Então o que é o espírito? Bom, não sei o que é o espírito não, mas eu sei que é um filho de Deus. Eu posso não saber a definição, mas eu sei que é filho de Deus. É uma criação divina. Porque isso muda tudo. Isso não pode ser só uma coisa bonita que a gente fala. Isso precisa ser um paradigma de vida para nós. Nós não somos a matéria que habitamos. Nós não somos corpos que temos espírito. Nós somos espíritos que estamos no corpo. A nossa natureza é da essência imaterial. Esse corpo que nós estamos habitando, ele é temporário. Ele é passageiro. Essa personalidade é passageira. Nós, quem somos nós? Nós somos a nossa essência. Nós somos o espírito imortal. Que está Andrei, que foi José, que foi Maria, que foi João, que foi Beatriz, que está agora aqui com a somatória do que fez no passado, que constrói no presente, que está semeando para o futuro. Então esta é a nossa essência. E é a partir dessa perspectiva que nós entendemos a saúde. Sem compreender esta ideia e esse paradigma, a gente não compreende a saúde. Então vamos entender o que é o espírito dentro do ponto de vista da visão que nós chamamos de visão personalista espírita, ou seja, como o espiritismo vê a pessoa humana. O espírito, ele é criado simples e ignorante, e é criado princípio espiritual. E como princípio espiritual, estagia nos reinos inferiores da natureza: reino mineral,
reino vegetal e reino animal e racional. Nesse reino, o espírito ainda não está individualizado e, portanto, não recebe o nome de espírito. Assim, quando as pessoas perguntam assim, o animal tem espírito? A resposta é sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Quem acha que é sim, levanta a mão. Sim, coletivo. Quem acha que é não? Quem não quer brincar? Acho que é sim, coletivo. Não, o animal não tem espírito. O animal tem princípio espiritual. Espírito é o nome que nós damos só quando o espírito se individualiza. Então, a partir do momento que desperta consciência, pensamento contínuo e capacidade de fazer escolhas. Então, isso só acontece no reino nominal, nesse reino que nós nos encontramos no presente momento. Enquanto nós estagiávamos no reino mineral, vegetal e animal e racional, ainda estávamos como espíritos grupo, ainda como princípios não individualizados, que começa a individualizar nos animais, mas só termina no processo da hominização. Ok? Isso é importante. Por quê? Porque esses primeiros reinos da natureza, a evolução ali nesses reinos é tutelada pelos condutores divinos. Os espíritos de alta hierarquia que comandam o processo evolutivo em nome de Deus, tutelam todo o processo evolutivo nos reinos inferiores. Significa, ali não tem escolha, ali não tem livre-arbítrio, ali não tem lei de causa e efeito, porque não tendo capacidade de ter escolha, não tem consequência obrigatória pela escolha. Tem uma consequência automática, tem uma lei que é de movimento natural, tem uma dor e um sofrimento que é evolução, que é parte do processo da vida material, como por exemplo, o sofrimento que os animais experimentam. Mas os animais não sofrem porque construíram algo contra a lei divina. Eles sofrem coisas que estão inerentes à vida material e que sempre aprimora o princípio espiritual, mas que são aquilo que nós chamamos de dor evolução e não a dor expiação ou a dor decorrente da escolha. Então, Leon Denis, que foi um grande filósofo espírita contemporâneo de Kardec, ele diz que o espírito dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Esse conceito, ampliado por outros autores, levou a dizer que o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal, desperta no hominal para sublimar-se no anjo. Olha que bonita essa definição. Dorme no mineral porque ali no mineral não tem nenhum processo de vitalidade ou de consciência. Ali só tem as ligações eletroquímicas e os processos do despertar muito primário ainda. No vegetal já começa o domínio do vitalismo, da energia vital, das trocas, da reprodução sexuada. Ali começa o domínio do movimento da vida, dentro do vegetal. No animal irracional, desperta-se a inteligência rudimentar. Porque no vegetal só existe sensação. O vegetal, por exemplo, é tocado e reage à sensação de ser tocado. Tem aquelas plantinhas, por exemplo, que você toca, elas se fecham. Porque elas têm receptores para o toque, que determinam o movimento. Então ali começa a sensação. Depois, nos animais, já começa o despertar do sentimento e o despertar da inteligência, mas ainda em forma rudimentar. Então o animal não tem pensamento contínuo, o animal tem apenas um pensamento rudimentar. Ele pensa fragmentado, como se fossem flashes ou como se fossem relâmpagos numa noite escura. Ele olha a comida, eu quero comer. Mas ele não pensa, eu sou um cachorro, eu como esta comida da ração tal, que gostosa que ela é. Não. Ele tem um automatismo, ele tem uma adaptação àquele processo, ele reconhece o cheiro, a sensação, ele reconhece o olfato, né? A sensação, o toque, o tato, ele se habitua, condicionando-se aos movimentos. Então ali está sendo feito um rudimento do processo evolutivo. Esse pensamento vai se tornar contínuo e os indivíduos vão aprimorar-se a partir do reino hominal, onde desperta a consciência.
Então todo esse processo é conduzido pela lei divina, que conduz tudo em harmonia. E o espírito, então, ele faz mergulhos na matéria. Por que o espírito necessita encarnar? O espírito tem matéria? Em si mesmo? Sim ou não? Não. O espírito é material ou imaterial? Imaterial. Então para que ele precisa encarnar? Tem jeito de desligar isso aqui? Tem? Tá tirando a atenção do povo. Ai, acabou. Acabou a festa. E eu não dou moleza não, viu gente? Isso é porque eu ainda tô dormindo. Daqui a pouco acorda e a gente interage mais ainda. Então, para que o espírito precisa encarnar? Hã? Para ter as experiências que ele precisa aqui na Terra? Para ter experiências que precisa na Terra. Para a evolução dele. Para se purificar. Ele não podia fazer isso no plano espiritual, não? Creio que não. Por quê? Na matéria. Então o espírito não evolui no plano espiritual? Evolui. Tem aprendizado no plano espiritual? Sim, Tem tem. crescimento? Tem. Tem. Então para que o espírito precisa encarnar? É regenerar, né? Regenerar, o que mais? Ter seus méritos. Hum? Ter seus méritos. Ter seus méritos, o que mais? Espiar também. Lidar com as suas provas, com suas expiações? Não é isso ainda? Aprender a amar. Sim. Eliminar os karmas negativos. Eliminar os seus karmas, os seus débitos, o que mais? Aprender a amar. Aprender a amar. Isso tudo são objetivos que a evolução coloca. Mas tudo isso também poderia ser feito no plano espiritual, dentro da relação e do convívio. No entanto, o processo da encarnação produz um efeito maravilhoso para o espírito. Sabe qual é? O processo da convivência com a diversidade. A dualidade. Porque no plano espiritual nós nos agrupamos por afinidade. Lá a gente está majoritariamente entre iguais. Na encarnação a gente lida com a diferença. E é só... aí que está a prova, e aí que está a oportunidade. Porque é só no lidar com a diferença que há crescimento. É que há progresso. Mas tem um processo ainda mais que faz com que o espírito precise encarnar. E eu gosto de comparar ao processo da semente. Por exemplo, a semente, ela traz em si uma potencialidade. Nós podemos dizer que dentro da semente existe uma árvore? Sim ou não? Sim, é uma semente que vai crescer. Não podemos dizer que ali dentro tem uma árvore? Mas essa árvore está manifesta? Não. Não, ela existe ou ela é potencial? Ela é potencial. Ela é potencial. Como é que ela vai se tornar real? Quando ela vai ser plantada debaixo da terra, ela começa a desenvolver, né? Quando ela for acolhida pela terra, nutrida com a água e os elementos químicos necessários que ativam a genética dela. E então, de repente, de dentro daquela semente, acolhida pela água e pelos nutrientes, de repente brota aquela árvore que ali existia em potencial. Não é assim? Enquanto isso acontece, a semente pensa sobre isso? Não. Ela sabe o que está acontecendo? Não. Ela consegue mudar esse processo, se ela quiser? Não, esse processo é automático. Ali dentro dela existe uma árvore, essa árvore é acolhida, essa árvore se manifesta naturalmente com o tempo, não é assim? Então, para que o espírito encarna? O espírito encarna para receber elementos materiais e intelectuais semelhante à semente, para nutrir a sua essência e permiti-la despertar e desenvolvimento. Então o espírito mergulha na matéria e através deste mergulhar tem experiências tanto intelectuais quanto afetivas. No contato com a diversidade, no reencontro com as construções, na densidade material que faz com que tudo fique mais intenso e mais também limitado. E tudo isso desperta a nossa natureza. Pouco a pouco vai se revelando aquela sementinha, aquela plantinha que tem dentro da gente. Que planta que tem dentro da gente? Qual é a plantinha que cresce
Quando as experiências intelectuais e morais alimentam o nosso coração. Eu acho que é o amor. A evolução, não? São amor. Vamos pensar. O público espírita está acostumado demais a receber informação de graça. Sabe o que acontece com a informação que a gente recebe de graça? A gente não retém. E ela não vira informação útil. Essa pergunta que eu estou fazendo aqui agora para vocês é a mesma que eu fiz antes. Então, vamos refletir juntos. Qual é a semente que está guardada dentro da gente? Qual que é a nossa natureza? Divina. Divina. Nós somos espíritos e o espírito é um filho de Deus. Uma parte de Deus. Então, o espírito é uma criação divina, não é? Sim. Qual é a sementinha que veio dentro do coração dessa criação? Uma centelha divina. Uma centelha divina. O que significa uma centelha divina? Hã? O que significa uma centelha divina? Uma chama de Deus. Uma Chama de Deus. Uma chama de Deus. Isso significa que nós trazemos dentro de nós presença divina, virtudes divinas, capacidades divinas para sermos deuses menores. Então, na medida que as experiências intelectuais e afetivas vão nutrindo o nosso coração, que plantinha que cresce dentro da gente? A centelha divina. A centelha de Deus. A chama de Deus, quer dizer. A plantinha De Deus. da presença divina, da centelha divina, a presença da luz divina, das virtudes divinas. À medida que a encarnação vai acontecendo, tudo que é divino vai, aos poucos, desdobrando-se. Ah, mas nós somos seres conscientes, e como seres conscientes nós podemos olhar para aquele brotinho e tampá-lo. Nós podemos olhar para aquele brotinho e protegê-lo. Nós podemos olhar para aquele brotinho e escondê-lo. Nós podemos olhar para aquele brotinho e sufocá-lo. Não podemos? Podemos. Podemos não alimentá-lo. Então, no processo evolutivo, o que é divino em nós vai pouco a pouco se desenvolvendo. Mas, nós, como seres conscientes, interagimos com esse desenvolvimento. Algum de nós precisa pensar para evoluir? Nós precisamos obrigatoriamente pensar para evoluir? Eu penso que Sim ou não? Eu penso que não. Eu acho que é uma Acho forma que não natural. precisa pensar, precisa amar. Na medida que você ama, o teu pensamento nunca vai ser mal. Então, a lei de tudo é o amor. O que a Regina está falando é uma coisa importante. Ela está dizendo, Viu, não gente? preciso pensar, preciso amar. Amar é diferente de pensar. Porque o pensamento pode estar revestido de amor, mas o amar é do sentimento, não é? Nós pensamos em todos os progressos que nós realizamos? Não. Ou de repente a gente descobre que um progresso se realizou sem que a gente soubesse nem como que aconteceu? Sempre é assim. Então, processo evolutivo. Né? Então, na verdade, da mesma forma que a arvorezinha se revela de dentro da semente, o ser divino vai se revelando de dentro de nós também, naturalmente. Não depende do pensamento, mas o pensamento e a vontade o aceleram. O pensamento e a vontade são como se fossem adubos, catalisadores. Porque como seres conscientes, nós podemos tomar consciência da evolução, podemos tomar consciência das leis divinas, podemos tomar consciência do mundo em que estamos inseridos e nos desenvolver. Mas quem aqui nunca passou por uma experiência que de repente fala assim, nossa, não sei o que aconteceu comigo não, mas eu estou diferente. Alguma coisa mexeu comigo aqui no meu coração. Eu estou mais doce, eu estou mais brando, eu estou mais sensível, eu estou com mais paciência. Não acontece isso? Acontece o tempo todo. Mas isso acontece porque nós paramos para pensar naquilo? Não. Mas porque nós nos submetemos ao quê? As experiências. Vou esperar vocês voltarem a ter atenção. Que a capacidade de público espírita perder atenção com qualquer um que abre a porta é uma coisa fenomenal. Você sabe o que eu entendo com isso? Hoje eu vou pegar pesado com vocês. Você sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo duas coisas. Eu entendo primeiro que nós não estamos centrados, conectados. Porque quando nós estamos centrados e conectados, a gente fica focado naquilo que está fazendo. Se nós não estamos centrados, significa que o nosso coração está em outro lugar.
Se o coração está em outro lugar, significa ou eu não estou dando valor para o momento presente, ou tem algo mais importante chamando a minha atenção. Se tem algo mais importante chamando a minha atenção e eu não estou nesse algo e estou aqui, então eu devo estar aqui cumprindo apenas um papel social. Cumprir apenas papel social não transforma a nossa vida. Não muda a nossa existência. Você pode passar uma encarnação inteira frequentando o centro espírita sem se tornar espírita. Você pode saber de cor o livro dos espíritos sem ser espírita. Então, ser espírita implica em nós estarmos presentes, conscientes e atuantes naquilo que a gente faz. Porque de repente você pode pensar assim, mas essa palestra está tão básica, está tão boba, eu já sei isso tudo. Ora, às vezes uma frase no meio de um conhecimento que a gente já está sabendo de cor tem um potencial transformador para nós profundo. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um tema que eu domino, de uma pessoa que é querida para mim e que eu já assisti falar muitas vezes. Mas no meio dessa palestra, essa pessoa falou uma única frase que virou um insight potente para mim naquele momento. Porque ouvindo de novo, centrado, concentrado e presente naquele momento, aquela única frase fez para mim um papel importantíssimo naquele momento. Então eu chamo essa atenção porque eu percebo que a nossa capacidade, quando eu falo nossa, é minha também, de perder o foco e desfocar daquilo que é o momento presente é muito grande. Mas sabe o que acontece? A vida só acontece no presente. A vida só acontece aqui e agora. Se eu desfoco do presente, eu desfoco da realidade. Por exemplo, se eu fico pensando naquilo que já passou, eu estou no passado, não estou no presente. Se eu fico ansioso com aquilo que eu tenho que fazer daqui a pouco, eu perco a oportunidade de viver o agora no presente. Aí de repente a coisa passa. De repente a oportunidade passa. De repente o momento presente passa. E aí a gente se esvazia. Sabe quando que a gente se esvazia? Quando de repente a gente percebe assim, nossa, falou alguma coisa interessante. O que foi que ele falou mesmo? A gente pergunta a pessoa do lado assim, o que foi que falou? Significa, eu perdi aquele momento. Eu perdi a oportunidade de estar centrado, concentrado e ter um insight com aquilo ali que foi dito. E aquilo promover uma transformação em nós. Então isso é muito importante porque no que o Espiritismo se difere das outras religiões? Ou das outras propostas religiosas? Você está perguntando? Estou. Então tá. Eu acho que o Espiritismo, ele te faz, te mostra a responsabilidade com que você tem com as suas atitudes. Exatamente. Quando nas outras religiões, assim, a culpa é do outro, mas Deus vai cuidar disso. Pode ser também assim. Tipo então, assim, mais ou menos isso o aí. que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, o Espiritismo diz assim, olha, é você quem constrói a sua própria vida. É você quem é o senhor da sua própria vida. É você quem está no poder da sua própria vida. Então, o Espiritismo não é um campo, por exemplo, de afirmação religiosa exterior. Ele é um movimento interno, interior. Ele é algo que acontece dentro da gente. E é vivido fora como um reflexo daquilo que está sendo vivido dentro. Naturalmente, os atos externos refletem aquilo que está sendo vivido dentro. Por isso, estar atento e percebendo no que aquele Espiritismo nos move é muito importante. Seja nas respostas que ele nos dá, ou seja nas transformações que ele nos promove. Porque assim nós podemos crescer. Eu lembro agora do livro Voltei, do irmão Jacó. Quem leu sabe do que eu estou falando. O irmão Jacó foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Chegou do lado de lá da vida, depois do desencarne, e percebeu que não tinha luz própria. E disse assim, trabalhei uma vida inteira fora de mim, e esqueci de me iluminar por dentro. E ele escreveu um livro todo falando exatamente da importância da gente viver o Espiritismo como um movimento interno que nos transforma
de dentro para fora. E sabe o que significa transformar de dentro para fora, gente? Significa transformar você e não o outro. E ele percebe isso logo no começo do livro, quando ele desencarna e ele vê uma professorinha primária Cheia de luz. ajudando a levar ele, e ele, um líder, não conseguia ter a força interior que ela tinha para ajudar o grupo a seguir e passar pelo umbral inferior. Exatamente. Esse foi logo no começo do Aí eu livro. lembro uma vez que às vezes as pessoas ficam disputando cargos, disputando posições, disputando tarefas, disputando coisas sem sentido dentro da casa espírita. Eu lembro um dia na casa espírita que um espírito virou pra gente e falou assim: vocês sabem qual que é a posição mais importante da casa espírita? Vocês sabem quem que é o trabalhador mais importante da casa espírita? Nós todos ficamos nos olhando, pensando, né? É o presidente, é o fulano, é o ciclano. E ele disse assim: o mais importante na casa espírita é o que mais ama. E às vezes o que mais ama está limpando o banheiro. Sim. Ele disse assim: para nós espíritos, os cargos não fazem a mínima diferença. Só faz diferença a intensidade de amor que vocês colocam naquilo que vocês fazem. Porque o que eles estão dizendo é o seguinte: o mais importante é o quanto você se deixou tocar e mover dentro, de dentro para fora. Mas vamos voltar pro tema. Então, eu nem lembro mais o que Eu ia falar isso, acho que você... eu fiz uma digressão a partir de uma... Eu estava me preparando para responder, mas também eu sei que... Não era? Eu fiz uma pergunta, percebi Era uma que vocês pergunta. perderam atenção e fui. Enfim. Então, quando nós analisamos esse processo da evolução consciente do espírito, nós falamos da responsabilização pessoal, nós percebemos que este processo de evolução, de despertar dos dons divinos que há em nós, ele é conduzido pelas leis divinas. E essas leis são automáticas, são naturais. Existe uma lei que nos conduz de forma perfeita e que dentro do tema da saúde é muito importante. Esta lei se chama lei de causa e efeito, ou ação e reação. E esta lei é muito mal compreendida, porque quando a gente fala ação e reação, muitas pessoas pensam na segunda lei de Newton, que diz que uma força aplicada sobre um objeto produzirá um movimento de igual teor em sentido contrário. E não é assim que acontece. Então tem gente que pensa que é assim, olha, se o espírito matou, vai morrer. Se roubou, vai ser roubado. Se feriu, vai ser ferido. Se lesou, vai ser lesado. E geralmente dizem assim, olha, toma cuidado com o que você faz, que você vai passar pela mesma coisa. Não é assim? É assim que acontece? Não necessariamente. Não Se necessariamente. fosse assim, a gente estava em maus lençóis. Não é? Então, não vou nem te contar. Isso não é lei de causa e efeito, isso é lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Era a lei que vigorava antes de Jesus. E que Jesus derrubou, mostrando uma lei de amor. Então, o que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é a lei de responsabilização. Ela diz que cada um de nós enfrenta as responsabilidades inerentes às atitudes e às ações que nós tomamos na vida. Isso significa que cada um de nós é responsável por todos os efeitos diretos e indiretos que nós promovemos na existência. E isso, claro, varia de acordo com o grau de consciência que cada um tem, varia de acordo com o grau de conhecimento, com o grau de intenção, porque tem toda uma série de condicionantes e de agravantes para as nossas atitudes. Então, eu gosto de comparar a lei de causa e efeito à maré do mar. A maré do mar leva para longe tudo que nós atiramos nela, para no dia seguinte trazer de volta aos nossos pés. A maré é generosa, ela aceita qualquer coisa que a gente atirar nela. Mas quando ela traz de volta, ela traz igual, levou? Não. Ela vai trazer destruído, não é? Acrescido de várias outras coisas que vão se agregando Ela aplicou a ela. muito. É, exatamente.
Ela mesma aplica, né, no próprio movimento. Depois, quando ela devolve os efeitos como? Aumentados, amplificados, acrescidos de todos os efeitos que derivaram do simples ato daquilo existir. Assim também acontece conosco. A lei de causa e efeito nos devolve os efeitos naturais de tudo aquilo que nós fizemos. E não erra endereço. Volta para a praia particular de cada um de nós. Mas é interessante porque quando a gente fala isso, as pessoas geralmente pensam em punição. Não estamos falando de punição, não. Estamos falando de um movimento natural de retornar tudo aquilo que nós construímos. Ou seja, uma pessoa que constrói no bem, uma pessoa que constrói no amor, recebe o movimento da maré contínuo. Volta para ela vibrações e movimentos de gratidão contínuas, derivados de tudo que fez. Às vezes a pessoa fez um ato lá atrás que beneficiou alguém, mas esse ato beneficiou alguém, que deu estrutura para aquele alguém, que ajudou profundamente aquele alguém, e aquele alguém ajudado vai ser alguém que ao longo da vida vai ajudar inúmeros outros. E só vai fazer isso porque ficou de pé lá atrás. O que acontece com todo o bem que volta para aquela pessoa? Respinga naquela que ajudou ela. Então é uma pirâmide de movimento. Mas também, quando a gente prejudica alguém e desestrutura alguém, há múltiplos efeitos indiretos disso. E naturalmente retorna para nós os efeitos indiretos daquilo que a gente fez. Por isso, por vezes, a gente leva algumas encarnações para lidar com os fatos e os efeitos naturais daquilo que nós fizemos. Porque são efeitos indiretos. Eu me lembro de uma reunião mediúnica em que nós fomos atender uma companheira que estava enferma. E os espíritos orientaram que tinha um caso de obsessão espiritual e que era para atender o espírito que estava ligado a ela. Então, na reunião mediúnica, nós fizemos a evocação direta daquele espírito ligado àquela companheira e ele se manifestou prontamente, tranquilamente, sem nenhuma violência, sem nenhuma resistência, e começou a conversar conosco. E nós perguntamos a ele: é você que está promovendo esta situação? E ele disse: sim, sou eu. Estou magnetizando-a para que ela se enferme. A maior tranquilidade. E nós perguntamos: bom, então você deve ter bons motivos para isso. Ela deve ser alguém ligada a você pessoalmente. Ele: não. E nós perguntamos: mas ela não é ninguém ligado ao seu passado espiritual? E ele disse: não tem nenhuma ligação do passado com ela. Mas ela não é alguém que te fez algo e você deseja vingança? Não fez nada comigo. Desejo vingança nenhuma. Para prejudicá-la, porque tem marginal no plano espiritual igual tem aqui, né, gente? Não. E ele disse: não estou contratado por ninguém não, estou fazendo isso pela minha própria vontade. Nessa hora a gente já tinha esquecido a conversa fraterna, a gente já estava curioso mesmo. Né? E aí nós perguntamos para ele: mas então, o que é que o move? O que é que te liga a esta companheira que te leva a fazer isso com ela? Deve ter algum motivo. Ele disse: bom, motivo tem. Ele disse assim: vocês se lembram que há 3 semanas ela discutiu fortemente com fulano? E aí contou um caso que se passou dentro da casa espírita, entre ela e outro trabalhador. E ele disse assim: sim, então, naquele dia ela o ofendeu profundamente. E eu sou alguém profundamente ligado a ele. E eu senti junto com ele tudo aquilo que ele viveu. Ele está decidido a perdoá-la, eu não. Meu Deus. Ou seja, ele estava cobrando algo por outro. Por quê? Porque ele, como um afeto daquele outro que tinha sido ferido, tinha se sentido pessoalmente tocado também. E estava ali cobrando aquilo que era a ação. Naturalmente, por que ele conseguia? Por que é que ela estava sofrendo a ação dele, se o outro tinha decidido perdoá-la? Ela estava sofrendo a ação dele porque ela estava na culpa, na função do remorso, com o campo espiritual todo aberto. Na verdade, ele ou qualquer outro que tentasse ali naquele momento ia conseguir influenciá-la. Por quê? Porque no íntimo ela sentia que merecia. E ao invés de pedir perdão, ao invés de se desculpar, ao invés de reparar, ficava tratando aquilo como um remorso interno. E então criava um campo interior de perturbação que permitia que o espírito a perturbasse e enfermasse as suas células físicas através de uma intoxicação fluídica.
Isso é um efeito indireto do movimento da lei de causa e efeito. Naturalmente, naquela reunião mediúnica, aquele espírito foi impedido de continuar fazendo isso. Ele foi orientado, não é? Que se tratava de algo entre ela e outra pessoa, e que eram eles, adultos, quem resolviam a situação deles, que os dois já estavam esforçando-se por se perdoar, não é? E que ele também precisava de tanta ajuda quanto ela nesse momento. E, naturalmente, a questão foi levada para a história de vida dele, para as necessidades dele, ele foi socorrido e foi amparado. Mas então vocês vejam que no movimento da causa e efeito retorna para nós tudo aquilo que nós fizemos de nós mesmos. É assim, por exemplo, que se formam as famílias. As famílias são formadas pela lei de causa e efeito. São formadas por aqueles com os quais nós temos anteriores simpatias e anteriores antipatias. E retornamos todos juntos, sobretudo com aqueles aos quais nós ferimos, para podermos sofrer juntos. Não é isso? É ou não é? Não é não. Ninguém volta para sofrer nada junto. Nós retornamos juntos para aprender a nos amarmos. Quando a reencarnação nos situa juntos novamente, não tem nenhum objetivo de fazer ninguém sofrer. Tem só o objetivo de nos dar a oportunidade de promover reparação. E a reparação é sempre pelo amor, nunca pela dor. A dor é só um instrumento de sensibilização. Mas reparação é só pelo amor. Por isso que a gente acolhe como filhos aqueles que foram os adversários. Por isso que a gente recebe como pais aqueles a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram. Por isso que nós recebemos como irmãos aqueles que estão desafetos. Por quê? Porque o simples fato da convivência conjunta nos fará ter que nos ligarmos afetivamente uns com os outros por força de necessidade. E isso faz com que este vínculo natural seja um caminho de reparação, aonde nós podemos ou não reparar. Porque nós podemos, por exemplo, agravar, não é? Ignorar, tratar com ingratidão, tratar com desvalor e piorar a situação. Especialmente entre casais, isso se manifesta muito particularmente. Emmanuel diz no livro Vida e Sexo que a maioria dos casamentos são casamentos de reparação. Isso significa entre indivíduos que se feriram no passado e se reencontram no presente para se reeducarem em conjunto. Então tem muita gente espírita caridosa que diz assim: eu vou tolerar esse homem até desencarnar, depois eu nunca mais quero ver esse traje. Ou então diz: eu vou tolerar essa mulher até o final dessa encarnação, depois nunca mais quero ver. Isso é a mesma coisa que assinar o documento para a próxima encarnação. Isso é a mesma coisa que dar a entrada com pedido para reencarnar juntos. Porque significa que o processo ali ainda não foi completamente compreendido. Então eu vou dar um exemplo disso para vocês, para ficar mais claro. Eu trabalhei numa casa espírita que homenageia uma mulher que foi uma mineira arretada. Mineira arretada é uma mistura de mineira com baiana, daquelas assim que faz e acontece, sabe? Aquelas mulheres fortes, firmes. E ela era desse tipo. Vocês imaginam que ela era merendeira de escola, nunca ganhou um salário mínimo, no entanto ela teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos abandonados da comunidade e dava sopa para a comunidade. Era uma mulher de fibra, daquelas que fazia e acontecia. Um dia chegou em casa com uma forma de gelo. Os filhos olharam para aquilo e falaram: para que isso, mãe? Ela disse: para minha geladeira. Que geladeira, mãe? A senhora não tem uma geladeira? A geladeira que eu vou ter, meu filho. E dizem os filhos que ela foi chegando todo dia com uma peça da geladeira em casa, até que ela montou a geladeira. Então era dessa natureza de mulher, né? Daquelas guerreiras. E essa mulher era casada com um homem que se chamava Seu Dema. E o Seu Dema, de fato, era o Dema. E os dois viviam pé de guerra. Mas não se entendiam nem por reza brava. E eu falo que o Dema não era um homem muito esperto, não. Um dia ele virou para ela e falou assim: a senhora escolha, ou eu ou esse trabalho social que a senhora faz. Antes que ela acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela dizendo: vai, só busque e só entre de novo em casa quando aprender a respeitar meu trabalho. E era daquelas mulheres danadas. E um dia ele levantou a mão para bater nela. Ora, a mulher não se levanta
nem o dedo mindinho, quanto mais uma mão. Mas para uma mulher médium e médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão para bater nela, o mentor espiritual dela incorporou. Ela era médium, não era espírita, mas trabalhava mediunicamente também, de vez em quando, na comunidade. O mentor espiritual dela incorporou. Os filhos que assistiram a cena, que me contaram esse caso, dizem que com uma mão ele levantou um armário cheio. Com uma mão. E esse fenômeno Allan Kardec explica no Livro dos Médiuns. O fluido do perispírito do espírito associado com o fluido do médium de materialização cria uma combinação fluídica que envolve o objeto e é comandado pela força mental do espírito. É um processo simples. Então, com uma mão, o espírito levantou o armário e jogou em cima do homem. E falou com os filhos: ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Que isso é para ele aprender nunca mais tentar bater numa mulher. E assim foi. O fato é que depois daquele dia ele nunca mais podia ouvir falar no nome daquele mentor, que ele corria léguas. E então, esta era a situação. E ela dizia assim: vou tolerar o Dema até desencarnar, depois nunca mais quero ver. E ela desencarnou cedo, desencarnou com cardiopatia chagásica. A doença de Chagas, né, comum no interior de Minas Gerais, que leva o coração a ficar grande, tem uma insuficiência cardíaca. E então, a primeira mensagem que ela mandou através de Chico Xavier para o filho. E começava assim: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho disse: não é mamãe, é obsessor. Chico errou pela primeira vez. Mamãe escreveria qualquer coisa, menos essa frase. No entanto, ela continuava. Ela dizia: porque quando cheguei do lado de cada vida, tive acesso aos nossos registros espirituais e pude perceber que nós dois temos voltado juntos inúmeras encarnações, sem termos aprendido até hoje verdadeiramente a nos amarmos. Daqui para frente ser-lhe-ei protetor espiritual. E se tornou daqueles espíritos familiares que estão sempre juntos dos seus afetos para promover o bem. E o Dema? Dema continuou o Dema. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele. Porque vocês sabem que do lado de lá nós seguimos com a vida que temos aqui. Então, no processo da desencarnação, o espírito passa por uma ativação rápida da memória e revê em rápidos lances o seu passado espiritual, a sua vida, suas escolhas. Os espíritos dizem que a gente consegue rever a encarnação inteira em lances de segundos. Como que esse processo acontece? A gente não sabe, mas ele é intenso e acontece como uma análise consciencial daquilo que nós fizemos de nós mesmos. Quando ele estava então passado por esse processo, que chama-se hipermnésia retrógrada, era a fase que Allan Kardec chama de o passamento, está descrito lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, quando ele estava nessa fase, os espíritos despertaram magneticamente e bolaram um plano para socorrê-lo. Vocês vejam só, gente, ele não tinha merecimento, mas ela tinha. Ele era débito, dívida dela. Então eles socorriam a ele pelo mérito dela. Olha como que é bonita a misericórdia. Se dependesse dos nossos méritos pessoais, a gente estava em maus lençóis. Então, o que aconteceu? Eles bolaram um plano para socorrê-la. Eles primeiro precisavam despertar nela uma sintonia superior. Uma sintonia com algo que fosse feliz na sua memória. E então o que eles lembraram? Eles olharam nos arquivos da memória dele e descobriram que a memória feliz que ele tinha era o dia do seu casamento. Quando ele traz um livro de cada para mim, por favor. Era o dia do seu casamento. Por quê? Porque no dia do seu casamento ele ficou extremamente feliz. Então o que eles fizeram? Eles bolaram um plano para socorrê-lo. Na hora que ele despertou, que ele abriu os olhos para a realidade espiritual, ela estava vestida de noiva igual no dia do seu casamento. Isso despertou nele uma memória feliz imediata, o que tirou da sintonia com aqueles que o perturbavam e que poderiam levá-lo para zonas de sofrimento. Na hora que ele abriu os olhos, ela estava emocionada, olhando para ele, mãos estendidas, dizendo: desperta, Dema,
que nós estamos casados mais uma vez, em nome de Jesus. Pegou-o nos braços e o levou para as zonas de tratamento, responsabilizando-se diretamente por ele durante o tempo que fosse necessário. Porque é da lei que aqueles que caminharam mais retornem para socorrer aqueles que caminharam menos. Então não basta tolerar. A tolerância, obrigado. A tolerância deve se somar o perdão, a benevolência, a caridade, a indulgência, a paciência, a boa vontade, a misericórdia, a compaixão, o silêncio, tudo que compõe aquilo que nós chamamos amor. Assim, o amor pode ser construído. Então esse é só um exemplo da lei de causa e efeito, como que ela nos devolve as oportunidades para que a gente ame. Agora, o que isso tudo tem a ver com saúde, né? Vocês vão saber logo depois do intervalo. Tem tudo a ver com saúde. Né? Então aqui nós estivemos construindo a ideia do processo evolutivo do espírito e das leis que o conduzem, para nós entendermos agora como é que o processo daquilo que acontece no corpo obedece a esses mesmos princípios. Que nós vamos fazer depois do nosso intervalo. Aquele relógio lá atrás está certo, não tá? Como que esse tempo voa, gente? Muito bem. Então, durante esse intervalo, queria mostrar para vocês alguns livros que estão ali atrás à disposição de vocês. Você quer botar aqui em cima ali? É do computador, né? Então, o livro que é base dessa palestra, desse seminário, é esse, né? Cura e Autocura, uma visão médica espírita, que foi o primeiro livro que eu lancei em 2010. Também meu, nós temos estes outros livros aqui. Alto Amor e Outras Potências da Alma. Eu brinco que se no Cura e Autocura a gente fala de saúde e doença, aqui a gente fala do remédio, né? Que é o Alto Amor e as Despertadas Virtudes, que é baseado no Evangelho. No Cura e Autocura a gente fala do remédio também. Este, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, aborda a filosofia homeopática, a filosofia espírita, o Evangelho e a filosofia da constelação familiar segundo Bert Hellinger. Então é uma integração dessas 4 áreas com as quais eu estudo e trabalho para uma reflexão sobre o reencontro com o essencial e com a essência. Na área de sexualidade eu tenho 2 livros. O primeiro é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que fala da diversidade sexual à luz da ciência e à luz de uma visão espírita inclusiva. E o que eu lancei agora há 2 meses, Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal. No livro da homossexualidade eu falo da orientação sexual. No livro da transexualidade eu falo da identidade de gênero. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, precisa ler esses 2 livros. Ok? Para saber o que é a diferença entre uma coisa e outra, que é muito importante e são coisas completamente diferentes. Bom, do Espírito Dias da Cruz tem 3 livrinhos pequenininhos, Pílulas de Amor, Pílulas de Esperança e Pílulas de Confiança, que estão em português, né? Tem eles separados e tem eles nesse box conjunto, e tem o Pílulas de Esperança em inglês, ou Pílulas de Confiança em inglês, Pills of Trust, e tem também o Homossexualidade em inglês, tá? Esse livro aqui também já está traduzido e publicado, tem ali atrás, disponível em inglês. São os 2 que tem em inglês. Lançamentos esse ano, nós tivemos esse livro, que é um livro lindo, chama Livre para Amar Saudavelmente, e é sobre a dependência emotivo-afetivo-sexual e a autonomia emotivo-afetiva. Então, esse aqui é escrito por uma psicóloga, Rosimeire Simões, que comanda o nosso grupo de dependências lá na MENG, né, o maior grupo da casa. E esse... o que é? Só tem 3, tá? Só tem 2. Acabou de se tornar só 2. Né? Então esse livro é um livro muito profundo a respeito deste assunto. E esse livro muito querido, que é o Ubuntu, que fala da fraternidade sem fronteiras. Esse trabalho maravilhoso, esse projeto de acolhimento das crianças órfãs na África, que eu gostaria de falar também para vocês. Esta ONG
trabalha na África há 7 anos, criando centros de acolhimento, onde as crianças órfãs são acolhidas, passam metade do dia, recebem refeição, higiene, projeto cultural através da música. E em 7 anos, são 24 centros de acolhimento criados em Madagascar, 12 mil crianças órfãs atendidas diariamente, 10 mil em Moçambique e 2 mil, um pouco mais de 2 mil hoje em Madagascar. E esse trabalho é um trabalho muito transformador de vidas. Aqui várias pessoas já são padrinhos, madrinhas, alguns já foram caravaneiros, né? Eu, a Bonnie, que esteve lá agora recentemente conosco na África, na Caravana da Saúde, a Vera Matos, que também é uma caravaneira bastante dedicada, frequente, né? É uma voluntária ativa, né? Vocês já fizeram eventos aqui beneficentes para a Fraternidade Sem Fronteiras, então é meu prazer divulgar e dizer que esse livro conta a história, como tudo começou, casos e muitos casos lindos da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que nós vivemos lá, associado com uma interpretação do Evangelho pelo Ellerson, que é caravaneiro também, que é coordenador de uma das caravanas da educação e que escreveu esse livro contando a história. E a renda desse livro é para a Fraternidade Sem Fronteiras. Também é para a Fraternidade Sem Fronteiras a renda das camisas que nós temos disponíveis à venda ali atrás. Então, estas camisas, que está em inglês ou português? Eu acho que é em inglês, né? Tem umas em inglês e umas em português. Os dois. Tem os dois? Então ali nós temos a camisa com a logo e o nome, né? Principalmente em inglês, porque a gente está trabalhando, né, na difusão da ONG aqui agora nos Estados Unidos e contamos inclusive com a ajuda de vocês. Esta ONG vive do apadrinhamento, nós apadrinhamos as crianças com apenas $20 mensais. Imaginem vocês, gente, que $20 que a gente gasta numa refeição, num táxi, numa coisa qualquer, $20 muda a vida de uma criança na África. Uma vida de não oportunidades para uma vida cheia de oportunidades que a fraternidade dá. É muito mais do que dar comida. É dar oportunidade, é dar crescimento, é dar algo que multiplica, né, estas pessoas. Então convido vocês a entrarem no site fraternidadesemfronteiras.org.br ou a procurarem um de nós, né, a gente fica à disposição. Não sei se aqui tem folder, tem? Não, né? Tem? Caixa? Não, né? Esqueci de trazer folder. E enfim, basta se cadastrar pelo site fraternidadesemfronteiras.org.br, ok? Muito bem. Esqueci de mostrar, tem livros infantis também, tá, gente? Para crianças de 0 a 99 anos de idade. E é uma Mãe Como Nascem as Fadas, que fala sobre as mudanças do processo da vida e o processo evolutivo. Conta a história da lagarta que virou borboleta, que virou fada e que continua em transformação. E aqui os Violões Encantados fala sobre o retorno e o resgate dos sonhos e da esperança. Então eu sugiro muito que vocês conheçam livros de educação emocional para promover virtudes nas crianças. André, você pode ir no meio para tirar uma foto para você, pessoal? Posso. Fica aí, pessoal. Calma que o almoço... Ninguém se mexe não, que o almoço não vai correr não. Só eu vou chegar primeiro. Nós vamos escutar uma música antes e depois a gente tem um almoço. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos escutar uma música agora, pra gente novamente se acalmar, tirar uma foto aqui com o Andrei, todo mundo junto. E... Ai, pode cair mesmo. Aqui mesmo? Peraí. Pô, você pose. Yeah. Deixa eu fazer uma pena que sai todo mundo. Hoje em dia tem isso, né? Pena, não sei o quê. Olha, peraí. Ó, o que vai acontecer é o seguinte, que a experiência nos diz isso. O Andrei vai tentar chegar até o almoço. E todo mundo vai querer falar com ele e com o Ney. E eles vão, todo mundo assim, de uma vez só, agarrar ele para fazer pergunta. Só que a gente é um centro muito educado, a gente não vai fazer isso. Nós vamos deixar o Andrei e o Ney almoçar primeiro, porque ele tem que tomar água, tem que alimentar, porque ele ainda tem 1 hora e depois outra palestra ainda hoje.
Então, ninguém vai agarrar ele. A gente vai mostrar que a gente tem um senso de autocontrole muito grande. Então, ele vai chegar na cantina, o Ney também. Aí eles vão almoçar, eles sentam. Aí a gente pode falar oi, tudo, mas vai ter vendendo livro. Vender livro vocês podem ir lá. Aí vocês depois podem conversar com ele durante o lanche, ele tá almoçando, ok. Mas deixa ele primeiro pegar a comidinha dele, sentar, aí pode pedir autógrafo ali no livro, tá bom? Só deixa ele almoçar. E todo mundo aqui é o Jorge, esse aqui. Ele vai estar tá debaixo da cadeira, Jorge. Tá aqui. Aí a gente vai pegar a fichinha com o Jorge antes, você pega a fichinha do almoço e a gente tem até 12h30 para voltar, tá bom? Ninguém pode almoçar aqui. Do outro lado tá ok. Faltando 5 minutos, a gente vai avisar todo mundo, que é para as pessoas se organizarem, para vir todo mundo se sentar. 12h30. E não tumultuar. Daqui a meia hora. Really? É muito pouco. Mutirão. É muito pouco. É muito pouco. Bom, se quiser a gente fica mais tempo também. Aí mesmo. É promessa. Isso é. Então eu quero mesmo, mas eu não tenho mais tarde. Júlia. Todo mundo liberado. Podemos ir lá pegar o almoço que já tá lá. Ou a música. Pessoal, vamos pegar na volta, vai? Na volta, melhor. Agora? Pessoal, nós vamos cantar agora música. Todo mundo aqui é música com cantor. Foi Deus que fez o céu, o anjo das estrelas, fez também o seresteiro para conversar com ela, fez a lua que prateia minha estrada de sorriso, e a serpente que expulsou mais humilhando do paraíso. Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor. Aquela drenagem. Eu não sabia como que isso funcionava. E eu ficava assim, como que o espírito pode conter uma energia no corpo astral e ela não impressionar o corpo físico imediatamente? Como que algo que está ligado ali diretamente pode não fazer? É possível que a gente coloque um papel sobre a manteiga e que o papel não absorva a gordura da manteiga? É possível? Não. Então eu ficava assim, como é que o corpo físico pode estar tão ligado ao corpo astral como é, porque a gente sabe que na verdade está diretamente ligado molécula a molécula, como que ele pode estar tão ligado e não se ressentir disso? O Espírito Dias da Cruz nos explicou isso recentemente. Ele disse que no corpo astral há diversos subníveis quânticos. E ele diz que há camadas, como se fosse um corpo formado por camadas, igual a camada de cebola. E ele diz, existem vários subníveis quânticos dentro do corpo astral e a carga magnética pode ser contida num subnível mais profundo sem atingir os níveis imediatos que tocam diretamente a matéria. E isso pode permitir ao espírito um certo período de tempo de trabalho íntimo. Mas se o espírito sobrecarregar aquela carga com um acúmulo de cargas de mesma potência, então aquelas cargas entram em ponto de saturação e passam para subníveis superiores, onde são imediatamente drenados. É por isso que se a gente age de uma forma em que acumula aquela mesma carga energética, a gente acelera os processos de drenagem através de um adoecimento, por exemplo. E aquilo que talvez não precisasse virar um adoecimento, vira um adoecimento imediato. Mas também pode acontecer o contrário. Nós podemos, ao longo do nosso processo de vida, nos reeducarmos no comportamento, na vivência e atrairmos cargas magnéticas exatamente opostas àquelas que estão ali acumuladas. E aí, por um fenômeno natural de repulsão, aquelas cargas magnéticas que estão acumuladas e que vibram em menor frequência do que aquelas mais elevadas que são recebidas agora, são naturalmente expulsas
através de um processo de exoneração, sem que isso precise vir para o corpo físico na forma de adoecimento. Me expliquei bem? Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Que quando a gente se reeduca, a gente atrai cargas positivas que vão neutralizando as cargas negativas que estão acumuladas em nós. E aí você de repente programou para ter um câncer nos 40 anos de idade, mas você fez algo na sua vida que agravou aquela carga que está ali guardada. E então, ao invés de ter um câncer aos 40, você tem aos 20. No entanto, você se reeducou ao longo da sua vida e ao invés de você acumular mais, você atraiu cargas distintas. E o fenômeno de repulsão aconteceu. Se esse fenômeno foi total, você pode passar batido por aquelas idades, por exemplo, sem nenhuma experiência de adoecimento. Se foi parcial, de repente, em vez de um tumor maligno, você tem um tumor benigno. Ou seja, em vez de uma experiência dura, intensa, você tem uma simples e leve. Ou seja, em vez de vir o Irma, vem uma chuvinha. Entendem? Então é muito importante que a gente entenda esse fenômeno da lei de causa e efeito, porque aquilo que está no nosso corpo astral modela e determina aquilo que nós vivemos no corpo físico. Também, e às vezes quando essa alteração no corpo espiritual é tão grave, ela leva a malformações no corpo físico imediatas. Então aquelas crianças que têm malformação congênita, que não chegam a viver ou que chegam a viver com alguma deformidade ou com alguma coisa, isso é reflexo do quê? Na sua maioria, do que está armazenado no corpo espiritual, que se manifesta ali naquela situação específica, não chegando muitas vezes nem à vida. Então tem espíritos que precisam de 3 meses de gestação e não formam um corpo físico compatível com a vida, mas naquele processo de ser gestado por 3 meses, ele está exonerando importantes cargas energéticas, reconstruindo o perispírito. Por que reconstrói? Porque no processo da gestação tem também um pouco do automatismo biológico que foi conquistado ao longo da evolução. E tem também a forma materna, que é o pensamento direto da mãe sobre aquele feto. Então isso gera um processo de reconstrução do corpo espiritual. Quem são esses espíritos? São aqueles que se suicidaram destruindo o corpo espiritual. São aqueles que se aleijaram em graves mutilações ou deformações perispirituais. São aqueles que ficaram na forma que os espíritos chamam de ovoides, em que reduz a forma do perispírito apenas para a forma do corpo mental, que é uma forma de ovo, e que fica fixado numa vibração de ódio, numa vibração de vingança, por exemplo. Esses espíritos, para reconstruir o corpo espiritual, precisam do processo gestacional. Por isso que o aborto não é uma solução em nenhuma circunstância da vida. Porque há sempre um movimento inteligente regendo a gestação. Não importa se ela foi planejada, se ela não foi, não importa se ela é de um feto viável ou não viável, não importa se é de um feto com encéfalo ou anencéfalo, o que importa é que a sabedoria divina está ali regendo todo aquele processo no reencontro entre aqueles que devem e aqueles que merecem, entre aqueles que têm a potencialidade e aqueles que precisam se reconstruir, e tudo é sempre útil. Por isso que nós devemos sempre acatar a realidade como ela é. A realidade está sempre certa. Quando a gente briga tentando transformar a realidade através da briga, nunca gera uma boa solução. A realidade só pode ser transformada a partir da aceitação. E a aceitação é sempre uma relação pacífica com a realidade, nunca uma reação violenta. Então o corpo astral traz em si as memórias de tudo que nós vivemos. Acontece que o nosso pensamento constrói a vida ao nosso redor o tempo todo. Então o nosso pensamento não é produto do cérebro físico. O cérebro físico não produz o pensamento. O cérebro físico expressa o pensamento. O pensamento vem da mente. E a mente reside no corpo mental. O corpo mental faz parte dos corpos espirituais.
Dali vem o pensamento na forma de onda, agindo ora como onda, ora como partícula, como explica a física quântica, tem a dualidade onda-partícula, e percorre todos os corpos espirituais e atinge o corpo físico, mobilizando o funcionamento do corpo físico. Inicialmente, o pensamento é irradiado a partir do chakra frontal para o ambiente e vai buscar as energias que vibram na mesma frequência. Significa as outras ondas de pensamento que têm a mesma amplitude e a mesma frequência. A amplitude é o tamanho da onda, a frequência é o número de vezes que ela bate por minuto. Então, quando uma onda mental ou emocional é vibrada, ela vai buscar aquelas que estão na mesma frequência, que vibram na mesma natureza de onda. Quando elas se encontram, elas fazem um fenômeno de ressonância. Significa que elas se somam e amplificam. Então ali, nesse caso, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 20. Elas duas somadas são amplificadas em uma força maior do que elas isoladas. E então tem um fenômeno de ressonância que é uma onda resultante grande. Vocês já viram um fenômeno de ressonância quando vocês veem um vídeo, por exemplo, de uma, muito comum aqui nos Estados Unidos, de uma ponte de cimento, de concreto, balançando. Vocês já viram aquilo? A onda, o cimento fazendo uma onda que você não sabe nem como é que ele está fazendo? O que é aquilo? Aquilo é o fenômeno da ressonância. Aquilo ali significa que ali tem ondas encontrando na mesma frequência do que vibra aquele material e fazendo aquilo ali acontecer. E claro, a ponte é preparada para isso, por isso que ela não se destrói, né? Já é preparada para suportar o fenômeno da ressonância. Mas imagina que isso acontece quando nós ligamos mente com mente de encarnados e desencarnados. Aí nós passamos a influenciar e a ser influenciados. Acontece que tudo que nós absorvemos das influências exteriores, por esse fenômeno de ressonância, vai passar para o nosso corpo físico. Porque tudo aquilo que atinge o nosso sistema energético passa através dos nossos chakras para uma glândula ou para uma parte do sistema nervoso central. Ou seja, nós vamos sofrer os efeitos físicos de toda a associação energética que nós estabelecemos. Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Que a oração eleva a nossa frequência para buscar a sintonia com as altas fontes da vida. E a vigilância cuida para que essa sintonia não abaixe e para que a gente a mantenha no alto. Se a gente faz isso, a nossa sintonia é só com as ondas saudáveis da vida. Então nós estabelecemos ondas que se associam com pessoas, com outras ondas mentais que viajam o universo, ou seja, ondas que foram emitidas por pessoas que sentem e vivem da mesma maneira, que estão por aí circulando, formas, pensamentos, e tudo isso retorna para nós por um fenômeno natural de causa e efeito. É a maré voltando, né? Nós vibramos a onda, jogamos na maré o que nós quisemos. Agora, a maré traz de volta, mas ela não traz de volta sozinha. Ela traz de volta as várias associações mentais que ela estabeleceu. E assim, volta para nós um bloco. É por isso que de repente a gente começa a sentir que um sentimento está aumentando, que um pensamento começa a ficar mais intenso, mais obsessivo. Isso é muito comum de manhã ao acordar, porque a gente vive esse fenômeno durante o sono físico, fora do corpo, e na hora que acorda está impregnado dele. Aí de repente você acorda com um sentimento, aí você olha para você mesmo e fala assim, mas não tem motivo esse sentimento. Eu sempre pergunto para meus pacientes assim, e é seu? Outro dia tinha um paciente que estava super bem, evoluindo super bem no tratamento, de repente teve uma queda um mês, me contou uma situação emocional, energética, assim, muito pesada, etc. Eu perguntei, é seu? Porque não tinha justificativa na história daquela pessoa, aquilo. De repente ela parou, olhou para ela mesma e falou, você quer saber? Não era mesmo não. E aí ela se deu conta do vínculo que tinha estabelecido. De manhã, então, se a gente acorda e está com um sentimento que a gente não reconhece, que não é nosso, claro que a primeira coisa é procurar o autoconhecimento e a autopercepção para descobrir se nós conseguimos dar nome para aquilo que nós estamos sentindo, se aquilo tem a ver com a nossa história. Mas se você é uma pessoa que tem o hábito e o exercício do autoconhecimento e não reconhece qual é o vínculo que tem aquela situação, cuidado.
Talvez seja a simples ressonância magnética que você está estabelecendo. Eu costumo brincar assim, tem boi na linha. Né? Você sabe computador, quando você quer ressaltar alguma coisa para que fique bem marcado num texto, você bota o quê? Negrito. O que significa? Você pega a característica daquela letra E reforça. e intensifica, a ponto que ela destaca de todas as outras, de longe você vê aquela letra, porque ela fica maior, mais grossa. É o que a gente faz com nossos sentimentos. A gente oferece a base mental e emocional, a ressonância faz o quê? Negrito. De repente, aquilo que seu era assim, fica desse tamanho. Vocês mulheres conhecem isso muito bem. Durante a TPM. Só que nesse caso, a TPM faz esse negrito hormonalmente. É uma descarga hormonal que faz com que a percepção afetiva, a percepção emocional, a percepção sensorial do próprio corpo fique mais aumentada. Em algumas mulheres mais, em outras menos, dada a sensibilidade de cada uma. Mas esse fenômeno que acontece com vocês, que vocês aprendem a perceber bem, porque ele é cíclico, né? Ele é dado pelo ciclo hormonal, vocês podem tomar como analogia para esse mesmo movimento espiritual. E de repente parar e perguntar, mas peraí, isso aí me pertence? Está mais do que o normal? Aí você faz o teste. Sabe qual que é o teste? Como é que você tira o negrito? Não. Não tem jeito de você deletar tudo, não. Você seleciona Você e tira vai a lá e diminui a intensidade. É, isso. Como que a gente seleciona e diminui a intensidade? Aí... Você sabe? Pensa no seu dia a dia. Nossa senhora, não faço isso. Se você não. estiver no fogo, você precisa acalmar, você decidiu que você quer acalmar. Como é que você faz? Respira fundão. Bom, não, eu respiro fundo, mas o que sai é outra coisa. Aí depois que eu extravaso, eu falo, bom, agora eu vou pensar. Mas Isso. primeiro, Um jeito é isso, eu botar ele pra fora. extravaso. A gente tem várias formas de extravasar. Eu não queira perguntar qual é o meu. Eu extravaso fazendo exercício físico. Tá bem. Então, se eu estiver, por exemplo, muito concentrado ou com uma carga energética muito intensa, se eu faço exercício físico, aquilo vem para o corpo. Então, sai do campo energético, campo mental e joga no corpo. Isso é um recurso. Mas, vamos lá, você não tem nenhum exercício para você fazer. O que você faz? Eu oro. Isso, você ora. A oração é um teste. Você está ali no fogo. Você quer saber se é seu, se não é? Você faz uma oração. Aquilo que não é seu, não segue com a oração. Aquilo que é seu, segue diminuído. E eu já tive situações em que eu estava para matar. Tipo a Regina. Não, eu vou morrer. Não, eu não vou. Não, eu Não, no seu caso, para matar você. Tô brincando. Boa. Eu já tive situações que eu estava para matar. Mas de verdade, gente. Mas assim, com uma raiva lá em cima. De repente, eu me atentei para aquilo, falei, tá muito estranho isso. Parei, fiz uma prece e acabou a prece, eu perguntei para mim, onde é que estava aquela raiva toda que estava aqui 2 minutos atrás? De eu me assustar a ponto de falar assim, não tem cabimento. É como se alguém tirasse com a mão assim, ó, e de repente não restava nada, não tinha mais raiva, não tinha animosidade, ao contrário. A pessoa que eu queria matar veio uma simpatia, veio uma coisa, eu falei assim, isso aqui é o que eu sinto mesmo, de verdade. Né? Ou seja, a situação não merece aquilo. A raiva era minha? Não, eu estava absorvendo. Claro que com uma sintonia que era minha, não é? Mas nós precisamos ficar atentos. Eu lembro de uma situação que aconteceu com a minha mãe que eu vou partilhar com vocês. Lá na minha casa só eu sou espírita. Meus pais e minha família são de tradição católica e são simpatizantes do espiritismo. Eu já me digo espírita desde criancinha, apesar de só ter descoberto o que era aquilo que eu me dizia aos 16 anos de idade. E aí eles acostumaram com aquilo, né? De ter um filho estranho que falava que é espírita. E aí quando eu virei mesmo espírita aos 16 anos de idade, comecei a frequentar o centro espírita, comecei naturalmente a viver os princípios espíritas. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, que coisa maravilhosa é o espiritismo, né? Tinha alguns meses de espiritismo.
Ele transforma a gente, transforma a família inteira, né? Olha, senhora, nossa casa pacificou. Eu lembro que minha mãe olhou pra mim assim, compassiva. Falou, não, meu filho, só você que mudou. E aí eu percebi que quem tocava o terror naquela casa era eu. Mas o fato é que, vendo a minha mudança e o efeito que aquilo tinha no ambiente, eles, apesar de não serem espíritas, começaram a ficar atentos para as questões espíritas. E pelo menos ouviam. E a gente pelo menos podia conversar, tinha um ambiente pacífico. E como eu nunca tentei impor para eles a minha forma de ver a vida, apenas partilhava, então sempre foi uma coisa pacífica. Aí minha mãe é pintora por natureza, artista plástica por prazer. E um dia ela estava pintando um quadro, ficou a tarde inteira tentando fazer uma técnica nova, não sei o que era, sei que ela tinha visto alguma coisa, tinha tentado pegar por si mesma. Ela disse que passou a tarde inteira tentando fazer a técnica e não conseguia. Até que de repente ela cansou, perdeu a paciência, largou o pincel e ela disse que veio um pensamento na cabeça dela. Aí ela pensou assim, bom, se aquilo que o Andrei fala é verdade, então deve ter algum espírito que pode me ajudar. Aí ela resolveu fazer uma prece e pedir ajuda. Aí resolveu pedir ajuda para Renoir, Tarsila do Amaral. Aí ela fez, porque minha mãe é muito humilde. Aí ela fez uma prece e ela disse que de repente sentiu um movimento, pegou o pincel e fez a técnica com a maior facilidade. Ela disse que fez e nem ficou perguntando como é que ela estava fazendo, só fez, feliz da vida. Na hora que ela acabou, ela olhou, que era o resultado que ela queria, estava tentando a tarde inteira fazer e não conseguia. Ela disse que ela largou o pincel e falou, meu Deus, é verdade. É verdade. Eu sempre conto para ela, né, as coisas da palestra. Outro dia eu estava assim, mãe, a senhora sabe que eu conto seu caso na palestra? Ela, meu filho, como que você conta? Eu falei, assim, assim, assado. Ela, não, meu filho, não foi assim não. Eu, não, mãe, eu tô mentindo na palestra? Ela, tá. Aí, o que eu tô mentindo? Ela falou assim, não pedi pra Renoir, pra... Eu devia estar lá desesperado. Falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, ora que eu te ajudo. Ora que eu sei fazer isso daí. Não precisa gastar tanto tempo. Não é? Até o momento que ela captou isso, elevou a frequência, abriu sintonia, e como esse espírito já devia ter afinidade com ela e, portanto, fácil trânsito mental, no momento que ela estabeleceu o fenômeno da ressonância da onda, abriu a frequência, levou e botou na mesma frequência do espírito, ela fez aquilo que a física quântica chama de colapso de onda. O que é isso? É aquilo que está gravitando em potencial em outra dimensão ao nosso redor, que se torna real. No momento em que a gente, a partir da observação, muda a realidade e muda aquilo de potencial para real. O que é, nesse caso, ser observador e mudar a realidade? É levar a frequência através da prece, estabelecendo consciência naquilo. Então isso acontece conosco o tempo todo, se a gente fica atento. E todo este fenômeno de ressonância que é estabelecido, ele volta e passa para o nosso corpo, gerando saúde ou enfermidade, porque isso depende da natureza da sintonia que a gente estabelece. Se for saudável, saúde. Se for tóxica, doença. Então a gente estabelece sintonia tóxica através do orgulho, da vaidade, do ciúme, da possessividade, da inveja, Egoísmo. das emoções descontroladas, do egoísmo, não é? Então, a gente tem que ficar atento. É isso que Jesus chamou de vigilância. Vigilância significa atenção. Pergunta para você mesmo, isso que está acontecendo é meu? Peraí, estou aqui alterado. Eu hoje, de tanto perguntar isso para mim, eu já sei claramente os sinais de quando é meu e quando não é. Então eu já paro e falo assim, tem boi na linha. Eu brinco, né? Alguém entrou alguma coisa aí no caminho. Eu nem paro mais perdendo meu tempo. Se entrou é porque eu deixei. Ou eu convidei, ou eu promovi. Do mesmo jeito que eu fiz, promovi ou permiti, eu despromovo, Abre a porta e bota pra fora. não permito e boto pra fora. Ou seja, eu paro, eu oro, que lá abaixo igual um leite fervendo que você desliga e pronto. Se for alguma coisa mais intensa, né? Às vezes alguma sintonia espiritual mais intensa, dali a pouco volta, você faz de novo, volta, você faz de novo, você faz quantas vezes precisa. Até que você mude a sua frequência e com isso mude a sintonia daquilo que está vivendo.
Mas esse pensamento que se irradia para o ambiente, ele também atua diretamente nas nossas células. Emmanuel vai dizer então que o pensamento gera correntes de força, de bem ou de mal, de grandeza ou de decadência, que atua no nosso universo subatômico, modificando o funcionamento das células. Vamos entender isso. A nossa célula é composta... Quem tem quadro não, né? Quadro negro? Não, pode não. Aqui facinho. Ah, é, tá atrás do violão da Ah, isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês então. Aí não tem caneta. Tem. Bota aqui em cima. Bem, Débora. Obrigado. Então. Isso aqui vai mais um pouco, será? Então aqui funciona assim, ó. Nosso corpo é formado por células. A célula tem duas partes. Uma se chama núcleo e a outra se chama citoplasma. Isso tudo que envolve a célula aqui é a membrana. Então isso é a membrana. As células estão grudadinhas assim uma na outra, ó, formando o que nós chamamos de tecidos. Acontece que entre elas, nesse espaço aqui que parece que não tem nada, tem um espaçozinho que é chamado de espaço intersticial, aonde tem líquido. E aqui, ao lado de um tecido, tem um vaso, que é uma veia aonde circula o sangue, ou uma artéria aonde circula o sangue. Então, esta célula, ela é formada de substâncias. Tem várias organelas aqui dentro, né? Essas organelas são formadas de substâncias, e essas substâncias de átomos e partículas subatômicas. Isso significa que os átomos e as partículas subatômicas são a menor porção da matéria. O que Emmanuel e André Luiz estão dizendo é que a vibração do pensamento e do sentimento vem lá do mais profundo dos corpos espirituais e atua na raiz disso aqui, através dos átomos e partículas subatômicas, modificando a vibração e a função aqui dentro, portanto, modificando a sinalização dentro dessa célula e, com isso, modificando a ativação e desativação dos genes. Dentro do núcleo tem os genes, tem o nosso DNA e no DNA os nossos genes, que é o que comanda a vida, é o que dá a ordem para tudo funcionar. Como que se faz? A ordem sai daqui de dentro, vem cá para fora para ser executada aqui fora. Então o núcleo ele funciona como se fosse o gabinete diretor. Aqui dentro está quem manda, aqui fora está quem executa. Emmanuel está dizendo que a vibração do pensamento e do sentimento modifica a sinalização aqui dentro, fazendo com que genes sejam ativados e desativados, ligados e desligados. Com isso, modificando completamente o funcionamento da célula. Será que a medicina concorda com isso? Hoje a medicina estuda uma coisa que se chama epigenética. Epi significa acima de. Então, epigenética é aquilo que está acima da genética. Até o ano 2000, nós achávamos que se nós descobríssemos todos os genes que fazem parte do corpo humano, então nós saberíamos a origem da complexidade da vida. E achávamos que cada gene decodificava uma proteína, tinha toda uma ilusão a respeito dos genes. Quando o projeto Genoma acabou, nós descobrimos que nós temos poucos genes a mais do que um pé de milho, ou do que uma mosca da fruta. Ou seja, não é o número de genes que determina a complexidade da vida. A complexidade da vida é determinada pela interação dos genes, pela capacidade de formar novos genes através das mutações que só o organismo humano tem mais profundamente, da ativação e da desativação. Então aí começou o grande estudo da epigenética. Então o que a biologia e a medicina descobriram nesses últimos 17 anos aí? Descobriram que existem moléculas que circulam no sangue e essas moléculas passam
para cá, se ligam na membrana da célula e geram sinais que vão até o núcleo, ativando e desativando genes. Apenas 20% dos nossos genes estão permanentemente ligados. Os outros 80% são igual interruptores de luz. Nós temos que ligar e desligar. O que é que liga e desliga os genes? As moléculas. De onde vêm as moléculas? Hã? Dos nossos alimentos, ou seja, tudo que a gente bota em nós, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente passa no corpo. O que mais? Dos nossos sentimentos, ou seja, dos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, quando a gente sente e quando a gente age, a gente produz uma cascata neuroquímica. Significa, a gente produz uma alta explosão de moléculas no nosso sangue. Então o que a medicina hoje sabe, gente? A medicina hoje sabe que são essas moléculas que determinam a complexidade da vida. São elas que geram a sinalização e falam, liga, desliga. Antes a gente achava que a célula era uma monarquia, que os genes fossem reis e mandavam, ninguém atuava aí. Hoje a gente sabe que não é monarquia, é democracia. Os genes mandam, mas mandam igual o presidente. Se a gente estiver de acordo, eles ficam. Se não estiver de acordo, muda a ordem, faz impeachment, faz greve, paralisação, não é? Então, hoje a medicina sabe que são essas moléculas, que são chamadas de moléculas das emoções ou moléculas do comportamento, porque também os hábitos físicos são comportamento, é que controlam o funcionamento das células. O que a medicina está dizendo? Está dizendo que existem moléculas que vêm do ambiente exterior, através da dieta, da bebida e de tudo que a gente passa, e existem moléculas que são produzidas dentro de nós, que se ligam na célula, ativando e desativando os genes no interior do núcleo. O Espiritismo diz, correntes de pensamento, alterando o mundo subatômico, modificando a informação que liga e desliga os genes. O que é isso? Chave e fechadura. Só que o Espiritismo vai mais além. Não só o Espiritismo concorda com tudo que a ciência está descobrindo, como ele já fala sobre isso há 50 anos e a ciência apenas nos últimos 17. E o Espiritismo ainda está mais além. Ele diz, não só as moléculas controlam, mas a vibração direta, quântica, magnética do pensamento, a corrente eletromagnética do pensamento, atua diretamente no corpo físico, gerando transformação. O que a gente conclui de tudo isso? A gente conclui que a gente não é vítima de nada. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos de nós mesmos. O resultado dos nossos hábitos físicos e o resultado dos nossos hábitos mentais e emocionais. Sinais e sintomas no nosso corpo físico são recados da nossa alma. São mensagens geradas na parte mais profunda de nós mesmos. Brigar com sintomas é a mesma coisa que brigar com a televisão pelo conteúdo da novela. A novela passa na televisão, mas a televisão é só um aparelho que capta a onda que foi emitida lá da estação emissora, e lá na estação emissora alguém escreveu o roteiro, personagens representaram aquele roteiro, figurinistas prepararam o roteiro que foi escrito, diretores dirigiram o roteiro que foi escrito, e aquela cena final foi formada de acordo com o que foi escrito e enviada através de uma onda que aquela televisão capta e mostra. Não é assim? Mesma coisa acontece conosco. O nosso corpo é uma tela que capta a onda que vem do campo mental e emocional, aonde nós, espíritos, somos os roteiristas e os escritores da nossa história. E a gente atrai os personagens que vão viver conosco a história que a gente escreveu. Então a gente atrai encarnados, a gente atrai desencarnados, a gente atrai ondas mentais, ondas emocionais, a gente atrai companhias espirituais, a gente atrai oportunidades ou a gente repele oportunidades, ou seja, a gente cria o roteiro de vida, a gente vive esse roteiro
E ele é emitido na forma de onda e o corpo capta e mostra em sinais e sintomas aquilo que está se passando no mais profundo. Então não é justo brigar com sinais e sintomas. É necessário compreendê-los, porque todo sinal e sintoma tem um recado, tem um movimento. É verdade. Por isso nós devemos perguntar duas coisas para o sinal e sintoma: o porquê e o para quê. O porquê nos remete ao passado. Mas tem duas formas de perguntar porquê. Uma arrogante e outra humilde. A forma arrogante é aquela que pede contas à vida. Me explica por que eu estou passando por isso. Isso não é uma vontade verdadeira de saber para se transformar. Isso é alguém que se acha merecedor, sentindo-se injustiçado e querendo que a vida preste contas do porquê é que está passando por aquela situação. Essa postura de arrogância. É diferente da postura humilde que olha para a história e pergunta assim: por quê? O que eu preciso perceber a respeito da minha conduta que gerou isto? E o porquê humilde leva naturalmente ao para quê. Para quê significa qual o propósito disso na minha vida agora. Às vezes eu não sei o porquê, mas eu posso descobrir o para quê. Às vezes eu não consigo saber a causa. Às vezes as causas perdem-nos nas profundezas das nossas vidas espirituais ou das questões espirituais que nós ainda não temos acesso. Mas o para quê às vezes fica imediatamente perceptível. Não sei por que eu tenho hipertensão e diabetes, mas na hora que eu olho para a minha hipertensão, para a minha diabetes, eu percebo que ela me bota limites imediatamente. Se eu não parar para pensar no que eu como, que horas eu como, como eu como, então eu passo mal. Então essa diabetes, essa hipertensão me leva ao autocuidado continuamente. Percebem? Eu não sei o porquê que eu preciso dessa experiência de autocuidado assim, dessa maneira. Mas é claro para mim que eu preciso de uma experiência de autocuidado. Então, para quê? Ele precisa ser buscado através do despertar da consciência. É justo usar pílulas e fazer cirurgias, porque buscar anestesia do sofrimento é parte da trajetória humana. Nenhum de nós precisa ficar suportando o sofrimento, falando: o sofrimento tem um sentido para a minha vida, deixa ele. Não. Né? A gente olha profundamente para ele para aproveitá-lo, mas a gente alivia. Não é? Bendito seja o analgésico, bendito seja o anti-inflamatório, bendito seja o antibiótico, ou o remédio homeopático, qualquer um deles que nos trata, que nos ajuda a tratar em um determinado nível de acordo com a nossa possibilidade. No entanto, não basta apenas tomar medicamentos. É preciso modificar a natureza da onda mental e emocional. É preciso mudar os padrões do pensamento e do sentimento. É preciso mergulhar em si mesmo. Apenas tomar pílulas e fazer cirurgias é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica lindo. Por alguns dias. Dali a alguns dias, novamente o mofo vai estar lá. Por quê? Porque o problema da parede mofada não é o mofo. É a infiltração que gera umidade e que permite ao mofo desenvolver-se naquela área de umidade, não é assim? Então, é justo que eu trate a parede, é justo que eu descasque, que eu reboque, que eu pinte de novo aquela parede. Muito justo, mas é essencial que eu cure a infiltração, senão vai ser só um paliativo. Apenas cuidar do corpo, sem cuidar da alma, sem cuidar da emoção, sem cuidar de nós mesmos, é rebocar a parede sem curar a infiltração. Daí André Luiz dizer que cada um de nós adoece no corpo, na sua área de predisposição no corpo espiritual. Significa, naquelas áreas que o corpo espiritual traz a maior carga energética acumulada devido às quedas do passado. Por isso um tem enxaqueca, o outro tem infecção urinária de repetição. Por isso um tem pneumonia, a outra pessoa tem pedra nos rins. Por isso um tem veias varicosas e a outra tem hemorroides. Cada um traz uma área simbólica que tem a ver com as quedas do passado, com uma predisposição a adoecer com mais facilidade. Quando essa predisposição é muito grande, então ali entra um ponto que pode levar a uma predisposição cancerígena. Que André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos.
O que é essa predisposição? É a infiltração. É a carga energética que está ali acumulada e que infiltra, permitindo que naquela região a doença desenvolva, igual o mofo desenvolve na parede úmida. É justo que a gente trate o órgão, mas é essencial que a gente cure aquela contraparte astral ou espiritual. Como que a gente cuida dela? Modificando a natureza da carga magnética que está acumulada ali. E como que a gente muda a natureza da carga magnética que está acumulada ali? Como? Mudando a nós mesmos, não é? Buscando forças através da oração, da meditação, do trabalho no bem, atraindo cargas opostas que vão repulsar aquela carga que está lá, armazenada. Isso é tratamento espiritual. Tratamento espiritual não é entrar na salinha e tomar passe. Isso é medicação espiritual. Tratamento espiritual é comprometer-se comigo mesmo como espírito imortal. Tratamento espiritual é renovar-me à luz do entendimento da imortalidade da alma. É continuar espírita na hora que eu saio da porta para fora do centro espírita. É continuar cristão na hora que eu saio para fora da porta do centro espírita. É buscar viver os princípios que aqui nós exercitamos em conjunto, que nós aprendemos em grupo. Isso é o que nos renova. Por isso André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos, encerrando esse livro, que toda vez que nós agimos no bem, nós atraímos para nós vibrações de gratidão. E essas vibrações nos lavam o corpo espiritual dos resquícios de treva que porventura ainda exista nele. Olha que bonito isso. Ele diz, nós agimos no bem, volta a vibração de gratidão e vai nos lavando. O que é esse lavar que ele está falando? Cargas magnéticas opostas que expulsam aquelas negativas que estão lá. Esse fenômeno que eu expliquei para vocês. Então ele diz, amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. O bem ao outro cria o bem para nós mesmos. É por isso que Emmanuel inspiradamente ensinou a Chico Xavier que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Olha que lindo. Toda vez que a justiça nos encontrar amando, manda a misericórdia que a gente reajuste no amor e não na dor aquilo que nós precisamos reajustar. Por isso o serviço é a grande medicação da alma. Não existe cristão que não sirva. Se uma pessoa é cristã, ela está em serviço. Porque estar em serviço é ser útil na medida das suas possibilidades, onde quer que você esteja. Ser útil é estar compromissado com o bem. Ser útil é colocar o que você tem a serviço da vida, aonde for, onde quer que for, com quem quer que for. Do jeito que você tiver para dar. Não do jeito que o outro dá. Não da maneira que o outro faz. Mas do jeito que você pode fazer, do jeito que você tem para dar, da maneira e do tempo e na disponibilidade que você tem para dar. E aquele que faz assim, naturalmente vai mudando de dentro para fora. Porque à medida que nós servimos, aquilo muda as perspectivas da nossa vida. Eu não entendi uma frase de Gandhi, que só recentemente ficou clara para mim. Gandhi dizia assim, a melhor maneira de se encontrar é se perder servindo aos outros. E eu falava assim, como que a gente vai se encontrar se perdendo? E aí só recentemente eu entendi que o se perder que o Gandhi diz é a gente largar o nosso egoísmo e os desejos sempre exigentes do ego para olhar com sensibilidade para a necessidade do outro. E quando a gente faz isso, os nossos próprios desejos começam a mudar. A gente começa a se conhecer. A gente começa a se transformar. A gente começa a encontrar uma nova pessoa morando dentro da gente. E quanto mais a gente serve, mais algo novo surge dentro de nós. Então eu entendi o que ele disse. Quando ele diz que a gente se encontra se perdendo, servindo aos outros. Daí a poetisa mineira ter escrito que um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e foi. Esqueci-me momentaneamente de mim mesmo e olhei para aquilo que tinha para dar e o fiz com alegria. E então esse movimento se forma um movimento de cura, um movimento
de saúde. Assim sendo, meus amigos, o Evangelho de Jesus nos inspirando perdão, tolerância, bondade, compaixão, benevolência, caridade, indulgência, todos os elementos que compõem o amor, nos traz muito mais do que um código religioso, nos traz um código científico para o bem viver. E esse é o código da vida. Aquele que se segue encontra a profundeza do amor em si mesmo. Nutre a sementinha que está brotando e permite que aquele broto que está desenvolvendo cresça mais rápido, fique mais forte e desenvolva-se e dê frutos com mais rapidez. Se nós observarmos assim as expressões do nosso corpo, amadurecemos e crescemos com tudo que nos acontece. E assim, podemos caminhar para a saúde mais plena. Se todo Se a medicina descobrir todo esse problema e avançar bastante, nós vamos voltar sem a dor? Ou depende do espírito? Excelente pergunta. Ele disse assim, se a medicina avançar e descobrir todo esse processo, nós vamos voltar sem a dor? Sem a dor física, sim. Sem a dor moral, não. Porque a dor moral é a que mais dói na alma. Então a medicina vai encontrar cada vez maiores formas de aliviar o corpo. Mas diz Emmanuel, só a medicina espiritual poderá curar o espírito. Por isso só o Evangelho de Jesus representa medicamento verdadeiramente eficiente para o que nós necessitamos. Andrei, só uma questãozinha, você falou a respeito do cigarro, eu também sou ex-fumante. Eu parei de fumar, eu fumei durante 20, tenho 20 que parei, tem 11 que parei. Olha eu mentindo. 11 que eu parei. Então, a minha pergunta, dizem as más línguas que eu ainda tenho uns 30 anos pela frente. Mas eu não estou confiando nesses 30 anos. Mas aí sempre seria 40. Como seria o meu perispírito, meu pulmão perispiritual, quando eu tiver que voltar? Ele vem com esse resquício de alguma coisa do cigarro ou apaga definitivamente porque eu tenho 20 de fumante e 40 de não fumante? Isso se eu for aos 80, porque eu... Mas vamos lá. O pulmão vai reabilitar, o problema vai ser a língua. Ele pegou, ó, mais um seu AS vai implicar com a minha língua. Olha aí. Seu AS implica com a minha língua. Você agora, ainda bem que você tá no Brasil. Graças a Deus. Papai tá obrigada. Não tem jeito. Então, claro, adorei. A primeira vez que eu assisti a palestra dele, eu estava naquela fase que você me conheceu, Débora, há 4 anos atrás. Hoje em dia, olha quanta diferença. E olha que essa foi a diferença. Imagina então 4 anos atrás. Mas 4 anos atrás eu não